Em poucas palavras, um oferecimento da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, numa abordagem direta sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da Palavra de Deus, com o pastor Augustus Nicodemos. Queridos ouvintes, estamos novamente no ar com o programa Em Poucas Palavras, nos estúdios da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, com o pastor Augustus Nicodemos. Como está a vida, pastor? Rapaz, está bem, melhor do que a gente merece, né? Graças a Deus, apesar do calorzão que está fazendo aqui em Recife, não é? Deu uma chuvada hoje, né? De manhã. Mas parece que não refresca, não. Sobe o bafo, né? O mormaço, é isso mesmo. Fica cada vez mais quente aqui. Mas graças a Deus, na nossa ensolarada Recife, com chuva, sem chuva, a vida vai bem, com a graça de Deus. Obrigado, Denis, pela sua ajuda e participação aqui no programa Em Poucas Palavras. Ok, pastor. Então vamos lá, vamos a mais uma pergunta. Dessa aí. vez é da nossa ouvinte Camila S. Muito bem, Camila, nossa saudação para você. Obrigado pela confiança, por ter mandado essa pergunta. E nós esperamos que o programa de hoje possa abençoar a sua vida e de todas as pessoas que nos assistem. Manda aí, Denis. Ela faz o seguinte comentário antes da pergunta. Sempre vi minha mãe xingar a Deus, um dia estava com raiva e acabei xingando Deus. Nunca tinha ouvido falar que existia um pecado imperdoável e nem sabia que o Espírito Santo era o próprio Deus. Estudando a Bíblia, li sobre isso e então me desesperei. Pergunto, estou condenada, mesmo sem ter o conhecimento a respeito, quando fiz isso? Pois agi na ira e não premeditei. Muito bem. Essa pergunta, Denis, é uma pergunta que sempre ocorre, não é? A gente recebe muitas perguntas de ouvintes aqui no nosso programa exatamente sobre isso. E essas perguntas, elas são causadas pelo fato de que pastores de diversas igrejas pregam sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou pecado contra o Espírito Santo, sem explicar direito o que é que a Bíblia diz a respeito disso. Então, para muita gente, pecar contra o Espírito Santo é você não acreditar na obra do Espírito Santo, você negar os dons espirituais. Tem muito disso, né? Pastor que diz assim, olha, se você negar os dons espirituais, e aí geralmente eles estão se referindo a línguas, profecia, milagres e tudo mais, eles dizem que isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, tem muito pastor que inclusive usa esse pecado contra o Espírito Santo para se proteger, dizendo assim, quando recebe alguma crítica, algum membro da igreja vem questionar alguma atitude que esse pastor está tomando, ele geralmente ameaça, dizendo assim, olha, cuidado para você não pecar contra o Espírito Santo, né? Você me criticando, o servo de Deus, você vai acabar cometendo essa blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí cria esse medo no meio do povo, não é, que às vezes não é um medo correto, né? Não, existe um temor a Deus que é saudável, e todo mundo deveria temer a Deus e temer ir contra Deus. A Bíblia tem muitas advertências sobre entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, resistir ao Espírito Santo. Então a gente deve, de fato, ter cuidado para não cometer esse tipo de coisa. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou pecado contra o Espírito Santo, é um delito específico que foi mencionado por Jesus Cristo no embate que ele teve com os fariseus. Nós encontramos nos evangelhos o relato dessa história, não é? Desse momento. O que é que aconteceu? Jesus estava expelindo demônios no meio do seu ministério, pregando a palavra de Deus e expelindo demônios. Havia pessoas endemoniadas que vinham ao encontro de Jesus, e Jesus só com a palavra mandava que aqueles demônios saíssem. E aquilo acontecia. E isso representava um problema para os líderes religiosos daquela época, porque eles não acreditavam que Jesus era de Deus. Eles achavam que Jesus era um impostor, era um falso profeta, era um mercenário, um falso Messias que estava enganando o povo. Por que eles achavam isso? Porque Jesus quebrava o sábado, fazia coisas no sábado. Jesus comia com pecadores e prostitutas. Jesus se associava com aquele pessoal que era considerado impuro. Então, na cabeça dos fariseus e líderes religiosos, Jesus não era de Deus. Mas então,
como explicar o poder que Jesus tinha para curar as pessoas e expelir os demônios. De onde vinha a autoridade de Jesus para fazer isso? Qual era a fonte do poder de Jesus? Só tinha duas possibilidades. Ou de Deus ou do diabo. De Deus eles não acreditavam. Porque, como eu já disse, eles achavam que Jesus era um impostor, era um falso profeta. Jesus não poderia estar fazendo aquelas coisas pelo poder de Deus. Qual era a outra alternativa? Então, ele estava fazendo aquilo pelo poder do diabo. Então, os fariseus, quando viram Jesus exercendo aquele ministério poderoso de expulsão de demônios e cura de doentes, cegos e paralíticos, eles então vieram com essa explicação. Ele faz isso pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Ou seja, eles disseram que Jesus estava possuído por Satanás e que era pelo poder de Satanás que Jesus estava fazendo todos aqueles sinais e todos aqueles prodígios. A reação de Jesus foi dizer o seguinte: então Satanás está dividido contra si mesmo. Não é? Como é que Satanás pode expulsar Satanás? E aí ele contou aquela parábola dizendo que ninguém pode entrar na casa do homem valente sem primeiro amarrá-lo para então saquear os bens. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que, na verdade, ele já tinha dominado Satanás e essa era a razão pela qual ele estava saqueando a casa do diabo, quer dizer, libertando aquelas pessoas que haviam sido oprimidas pelo diabo. Depois de terminar essa explicação, Jesus disse: todo pecado que o homem cometer, toda palavra que ele proferir contra Deus será perdoada. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão, nem aqui nesse mundo, nem no mundo vindouro. Então, pergunta: o que é que Jesus quis dizer com blasfemar contra o Espírito Santo? A resposta é clara. É você atribuir ao diabo e a Satanás aquilo que o Espírito Santo está fazendo. É você dizer que Jesus era um endemoniado e que pelo poder do Espírito, de Satanás ele fez o que fez. Então você estaria insultando o Espírito Santo. E essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você atribuir ao diabo aquilo que é uma obra clara que o Espírito de Deus está fazendo. Os fariseus fizeram aquilo conscientemente. Eles viram os milagres de Jesus, viram as expulsões de demônio, entretanto endureceram o seu coração e eles insultaram o Espírito Santo. A palavra blasfemar é uma palavra grega que significa falar mal de alguém. Então, isso que é a blasfêmia. Eles falaram mal do Espírito Santo, dizendo que, na verdade, o que estava sendo feito pelo Espírito Santo era uma obra do diabo. Então, alguém pode cometer esse pecado hoje? Essa é a pergunta. Alguém pode cometer esse pecado hoje? Sim, é possível alguém cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo hoje. Entretanto, uma pessoa que faz esse tipo, ou que comete esse tipo de pecado, ela não é crente. Um crente verdadeiro pode se irritar, pode ficar irado, pode questionar Deus, como Jó, por exemplo, quando perdeu tudo que tinha, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Ele perguntou a Deus: por que o Senhor fez isso comigo? Jó estava muito triste, não é? E estava frustrado e diria até irado contra Deus e contra a providência de Deus, mas ele não atribuiu a Deus pecado nenhum, diz a Bíblia. Apesar de tudo, né, Jó queria saber o porquê. E ele faz esse tipo de questionamento de maneira muito forte. Parece até que ele está irritado mesmo, né? Mas no final, o Jó temia Deus e não falou mal de Deus, não insultou a Deus, não xingou a Deus, né? Ele não fez isso. Por quê? Porque ele era crente. E o crente pode ter momento de fraqueza em que ele, diante de uma tragédia pessoal, de um fracasso pessoal, de alguma coisa que acontece na vida dele, o crente pode se questionar, não é? Ou mesmo questionar Deus do que é que estava acontecendo, não é? Então, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, não é. O crente verdadeiro, ele não comete esse tipo de pecado. O próprio apóstolo João diz isso no final da sua carta, no capítulo 5, quando ele se refere que o que é nascido de Deus não peca para a morte. Ele diz que há pecado para a morte, mas o que é de Deus, ele não peca para a morte. Então, respondendo aqui a nossa ouvinte, que é a
com o nome a Camila. Obrigado, Denis. A Camila, eu diria o seguinte. Primeiro, está errado você xingar a Deus. Não importa que você tenha feito isso na sua ignorância. É lamentável que sua mãe deu um mau exemplo, xingando Deus na sua frente, não é mal. Os pais têm que lembrar que as crianças e os filhos aprendem, seguem pelo exemplo. E na hora que ela xingava Deus, insultava Deus, de alguma forma estava ensinando aos seus filhos de que isso era alguma coisa que podia ser feita. Então, lamentável que isso tenha acontecido na sua família, mas de qualquer forma isso não desculpa você. Você pecou contra Deus. Se você xingou a Deus, se você insultou a Deus, você pecou contra Ele. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele é santo, que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso provedor. A Bíblia diz que nós não devemos tomar o nome dEle em vão. A Bíblia diz que nós devemos respeitar a Deus, honrar a Deus e as coisas de Deus. A nossa atitude como criaturas diante de Deus deve ser do mais profundo respeito, do mais profundo temor, mesmo quando a gente não entenda as coisas que estão acontecendo conosco, mesmo quando a dor é muito grande. Deus é superior a nós. Jesus Cristo diz, vocês têm que temer aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, Deus é poderoso para definir nosso destino eterno. E você não vai querer entrar numa briga com Deus, né? Porque você já sabe quem é que vai perder. Então, eu recomendo para você que você peça perdão a Deus por ter xingado Deus, por ter falado mal dele, por ter insultado a ele. E, ao mesmo tempo, que você descanse, porque isso não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Foi um momento de loucura seu, um momento de falta de bom senso, não é? Impelido por sua mãe, o que não tira a sua responsabilidade, mas não se constitui no pecado sem perdão. Não se constitui. Se você é crente de verdade, você não comete esse tipo de pecado. Você pode entristecer o Espírito Santo, resistir a ele e outras coisas assim. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é cometida por apóstatas, por gente que deliberadamente ignora a obra de Jesus Cristo, que rejeita Deus no seu coração e se afasta de Deus em definitivo. Para esses não há realmente mais perdão. Mas eu não penso que foi isso que você cometeu, tá bom? Mas cuidado para não xingar Deus, tá? Porque isso é pecado, embora não seja um pecado imperdoável. Ok, pastor. E assim concluímos mais um programa em poucas palavras. Quero agradecer a sua atenção e audiência, e aqui está novamente o pastor com sua palavra final. Obrigado, Denis. A palavra final para os nossos ouvintes é essa: tema a Deus, honre a Deus e ande nos caminhos dele. Procure, mesmo em momentos de crise, se dirigir a Deus com humildade, porque Ele está no céu e nós estamos aqui na terra. Os pensamentos dele não são os nossos e os caminhos dele são misteriosos e muito superiores aos nossos caminhos. Portanto, a nossa atitude diante do nosso Deus sempre tem que ser de humildade, de temor, de adoração e reverência, porque Ele é Deus e nós somos as suas criaturas. Deus abençoe a todos. Você acabou de assistir Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Visite-nos à Rua das Crioulas, número 120 Graças, Recife, Pernambuco. Site www.primeiraigreja.org.br. E-mail empoucaspalavras@primeiraigreja.org.br.